Vamos então fechando os nossos olhos. E sempre Jesus à nossa frente. Agradecemos sempre, sempre. Os ensinamentos dele vêm para que cada um de nós tenha uma caminhada cada vez melhor, a cada novo instante. Estamos buscando isso, mas é necessário que a gente busque com afinco, porque é necessário, para se modificar, é necessário que antes a gente se compreenda, saiba quem é, como está a caminhada, o que precisa ser ajustado, enfim, conhecer-se. Porque sem conhecer a si mesmo, aí fica difícil, aí fica complicado. Então que todos nós busquemos nos ensinamentos do Mestre, olharmos para dentro, identificarmos o que nos falta, aquilo que porventura não está correndo bem, e trabalhar no sentido de melhorar sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos hoje falar sobre compreender-se para poder crescer. Quando a gente não compreende, não se compreende, fica complicado, né? Eu vou mudar o quê? O que está bom? O que não está bom? Então, temos que olhar para dentro, né? Se não me engano, falamos, acho que a semana passada, ou retrasada, que o homem busca viagens, busca o progresso do lado de fora e não faz a viagem principal, que é a viagem para dentro, para se conhecer, né? Por que está aqui, afinal de contas? Para onde ele vai depois? O que ele tem que fazer? Qual é a missão? Qual é o objetivo dessa permanência por esse período aqui, nessa condição que nos encontramos? Então, temos que compreender. Se não compreendermos, a coisa fica parada, né? Então, nós fomos, já falamos muitas vezes, para quem não é espírita, para gravar, né? Nós fomos criados dentro de uma simplicidade e de um desconhecimento, de uma ignorância total, né? Para começar a trilhar o caminho da evolução. E esse conhecimento, ele é adquirido aos poucos, ao longo das reencarnações. Não aprendemos de uma hora para outra. Dentro do entendimento de uma única existência, já nascemos com tudo. Já sabemos, já não conhecemos tudo, erramos, mas já sabemos, temos os nossos conhecimentos, aquela coisa toda. Não pode, não tem como. O aluno que vai no primeiro dia de aula, ele não conhece nem a sala de aula. Então, nós temos que crescer, mas crescimento paulatino, não tem outra forma. Então, a nossa situação hoje, nós temos conquistas, sem sombra de dúvidas. Se olharmos o ponto de partida, nós crescemos. E como crescemos? Mas ainda estamos na busca de tantas coisas que ainda nos faltam, né? Somos necessitados, porque nós estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então nós temos muita coisa para buscar, né? Agora, para seguir na busca da evolução, a vida nos pede sinceridade. Sinceridade. Avaliação consciente de nós mesmos. Aquela avaliação séria, não leviana. Honestidade nessa avaliação. Nada de máscaras. Eu sou assim, mas alguém tem culpa nisso. Não, nada de máscaras. Nós somos nós. Nós somos donos de nós mesmos, né? E temos, para evoluir, nós temos que ter a decisão de mudar e perseverar. Não adianta só ter a decisão e parar. Então, a evolução, ela é prejudicada quando surge, por exemplo, sentimento de inferioridade.
O crescimento é prejudicado quando eu tenho sentimento de superioridade, sentimento de culpa, a preguiça, o descaso, vai por aí afora. Então é fundamental para a nossa evolução compreender-se de fato, buscar cada vez mais. E a partir de então, definir rumos, né? E seguir esses rumos. Se não procurarmos seguir, não tivermos rumos e não procurarmos seguir, vamos lembrar que tem um ditado que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu vou para qualquer lado, né? Não tenho um objetivo, não tenho uma meta. Então, nós vamos ver hoje, numa historinha que narra um acontecimento de 2000 anos atrás, na casa da sogra de Pedro, né? Que nesse diálogo, Jesus com os discípulos começou em razão de dois desses discípulos, Tadeu e André. André era irmão de Pedro, tá? Narrando terem sido agredidos por malfeitores na rua. E eles vieram fuzilando, né? Desequilibrados em razão disso. Irados, revoltados, estavam realmente o nervo à flor da pele. E aí Jesus diz, logo no início dessa conversa, ele diz, da glória reservada aos bons. Ou seja, o caminho destinado àqueles que estão procurando caminhar de uma forma melhor, mais reta. Não só do ponto de vista religioso, mas em tudo. Jesus é para tudo. Jesus não veio para a religião. Jesus veio para a vida. Então, Jesus está dentro do trabalho nosso, dentro da escola, dentro da política, dentro dos esportes, em tudo nós temos Jesus. Então, dependendo da forma como nós caminharmos, nós estaremos em melhores condições ou não tão boas condições. E Jesus começa falando a respeito da glória reservada àqueles que caminharam de uma forma melhor, né? Então, para aqueles dois, Tadeu e André, quando Jesus fala da glória reservada aos bons, caiu a ficha. Caiu a ficha dos dois. Eles estavam desequilibrados, revoltados, tal, aquela coisa toda, né? Então, dito isso por Jesus, esses dois discípulos, Tadeu e André, passaram a se analisar rapidamente e amargurados, né? Então eles começam a comentar sobre as suas fraquezas, suas falhas, dificuldades, desequilíbrios, e outros discípulos acompanham, né? Então fica claro nessa conversa que, mesmo possuindo aspectos positivos, esses discípulos, que seriam as qualidades que eles já tinham, né, já alcançadas por eles, deixaram bem evidenciada os aspectos negativos, aquelas qualidades que ainda não tinha chegado neles, que ainda lhes faltava e que os prejudicaria nessa caminhada, dificultaria o crescimento. Então veremos que todos eles foram sinceros, maravilhoso, né? Sinceros nessas avaliações, né? Honestos, eles eram honestos, então esforçados, sem sombra de dúvida, né? E aí, olhando esses discípulos, tenho certeza que nós vamos nos ver na condição deles, né? Porque a nossa vida é exatamente isso: acertos e equívocos. Tudo bem, tá? Ainda faz parte do roteiro acertar em algumas coisas e errar em outras, né? Não se penalizar pelos erros, consertá-los, isso sim. Então nós vamos narrando a história e vamos comentando as coisas fatiadas, tá? Então diz assim: à noite, em casa de Simão Pedro, na sogra dele, né, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, esses dois discípulos, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos
a reação apressada. Ficaram, né? Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Estavam realmente chatos. Então, eles haviam passado, né, por acontecimentos que acontecem com boa parte de todos nós, né? Algum problema, alguma dificuldade, alguma violência. Mas se encontravam eles envolvidos por sentimentos muito negativos. Acontece conosco? Ainda, né? Ainda acontece. Seguindo a historinha. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os 2 discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma. Então, eles foram confrontados, se confrontaram com a sua vida, mediante o fato de Jesus ter dito que existiria uma glória, um prêmio, vamos dizer assim, aqueles que tinham a melhor caminhada, né? E eles fizeram um confronto entre essa glória para aqueles que estão bem, mas a sua situação negativa, individual, né? Os 2, atormentados, irritados. Isso provocou uma avaliação pessoal quanto às suas realidades. É isso que nós precisamos estar sempre atentos, né? Para fazer isso. Continuando. E não podendo conter-se, Tadeu, um dos que teve dificuldade, que apanhou na rua, clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente servir a boa nova. Boa nova é o evangelho, né? Então, ele entendia a boa nova, o evangelho, como um remédio para a alma. Contudo, continuou Tadeu, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Então ele tinha falado da boa nova como remédio, mas agora ele se reconhecia doente, né? Era uma avaliação sincera dele, né? Honesta. Continuava Tadeu: ouço contrito as explanações do evangelho. Quando ele estava ali com Jesus, todos os dias, né? Ouvindo o evangelho, e ele ficava ali, nossa, adorava aquilo, né? Aprendia. Lá fora, já não na casa de Pedro, onde Jesus estava, então ele dizia, lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Dentro da casa da sogra de Pedro, beleza. Na rua, não. E aí ele continuava: lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Dúvida cruel, né? Que dúvida cruel. E olha que ele estava o tempo todo ao lado de Jesus, hein? E titubeava dessa forma. Nós também temos essas dúvidas, né? Então, é preciso, em primeiro lugar, trabalhar em favor de si, né? Buscar subir um degrauzinho que seja, um entendimento novo que é possível e buscarmos a cada instante, trabalhando dentro de si, para depois servir a humanidade, mas sem esperar a perfeição. Por quê? Porque muita gente fica imaginando que deve esperar muito tempo, amealhar muita coisa nova, muito aprendizado, para depois expor. Não, aquilo que eu vou aprendendo, sem orgulho, sem imposição, sem nada. Aquilo que eu for aprendendo tem que ser um livro aberto, né? Através, sobretudo, do meu exemplo, para que o outro veja alguma coisa que mudou e que eu poderia orientá-lo nesse sentido, né? Então, querer esperar uma perfeição, estar super bem, não, aí não dá, aí está errado. Então, nesse momento, né, que nós vimos, Tadeu se abriu e deu espaço, inclusive, para que os outros também começassem a se avaliar e também fazer os seus comentários. Saíram da vergonha, né? Romperam a barreira e se colocaram ali abertamente para serem ajudados.
Continua a história. Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, o outro que estava com Tadeu e que tiveram o entrevero na rua, né? E André, alegando choroso. Então, ó a imperfeição dele, né? A dificuldade dele. Então, ele trazia dentro de si essa mágoa, aquela coisa toda, ressentimento, ira. E ele começa a falar: Mestre, que será de mim? Ao seu lado, sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. E aí ele diz: será justo prosseguir, ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mau, qual me vejo? Será justo prosseguir, ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mau do jeito que eu sou? Muita gente se coloca assim: eu não vou ensinar, não vou ajudar porque eu sou tão pequeno. Não, não. Você tem muita coisa, muitas conquistas. Então, o que André falava era mais ou menos assim, né? O garoto perto do pai obedece, bonitinho. Longe, não presta mais atenção, faz qualquer coisa. Então, ele precisa colocar dentro de si o ensinamento do pai, como os discípulos deveriam colocar dentro de si a orientação que Jesus colocava à disposição deles, né? Um pai, por exemplo, ele não fica ao lado do filho 24 horas por dia. Então, quem é o fiscal para aquele filho? Eu não posso fazer nada porque meu pai está me olhando. Não, é a consciência, né? O fiscal tem que ser sempre a própria consciência. Devo fazer isso? Não, não devo, não vou fazer. Posso fazer isso? Não, não pode. Mas estou com uma vontade de fazer. Então não aprendeu direito ainda, né? Quando André diz: será justo prosseguir? Ele estava, como todos, buscando um crescimento, né? Será justo prosseguir? Se estamos buscando a evolução, o crescimento, a pergunta correta de André deveria ser: será justo parar? Não, será justo prosseguir? Não, é mais do que correto prosseguir. Será justo parar? Não, não é justo. Se você está buscando o crescimento, não pode parar, né? Não pode desertar, tem que seguir em frente, porque é prosseguindo que nós vamos aprendendo. E outra coisa, ele falava: ensinar o bem, se eu sou alguém ainda carregando o mal, quem ensina, aprende. Então é uma boa forma dele aprender também, né? Através do ensinamento. Então é importante ter consciência, sempre, do nosso tamanho. Ele disse: imperfeito como eu me vejo, que bom. Ele sabe que não é perfeito. Ele sabe que não é nenhuma Brastemp, né? Então tem que continuar buscando, tem que seguir. É uma situação diferente, por exemplo, dos dois discípulos, tanto Tadeu como André. É uma situação totalmente diferente daquela que se encontrava, por exemplo, no meio dos religiosos lá do judaísmo, né? Os fariseus, doutores da lei. Eles não, que eram chamados inclusive, né, por Jesus, de sepulcros caiados. Por quê? Porque eles eram orgulhosos. Eles imaginavam saber muito mais do que sabiam, né? Então, eles eram adorados pelo povo, mas no íntimo, eles não tinham muita bagagem. Não tinham, né? Entretanto, se achavam o top, né? Então, é preciso saber se, quando eu olho para mim, quando você olha para você no seu interior, eu estou observando os meus atos ou estou me condenando? Eu entendo que nós deveríamos observar os nossos atos, não para me condenar, é para me corrigir. Aí é outra história.
que eu fiz aqui? Eu fiz isso, não deveria ter feito assim. Oh, que porcaria. Não, fiz assim, tá. Opa, deixa eu dar uma corrigida. A quem eu prejudiquei fazendo isso? E daqui para frente, não vou mais fazer dessa forma, né? Então, quando olhamos para nós, eu devo me observar com um olhar de acolhimento. Sou imperfeito. Olhei aqui, puxa, vamos consertar, vamos acertar, não vamos fazer dessa forma, né? Então, para crescer, para jogar fora aquilo que está errado, aos poucos, né? Tem que ser sempre assim. Aquilo que me faz cair, vou jogando fora. É aquilo que nós falamos muito dentro da doutrina, da reforma íntima. Uma reforma é aos poucos. Ninguém faz uma reforma de um dia para outro, né? Então, nós temos que olhar bem para nós e sairmos daquela tentativa de ter uma aparência, às vezes, de alguém perfeito. Ele é perfeito, tá? Porque essa aparência de perfeito, se nós olharmos com honestidade, com sinceridade para dentro, isso nos sufoca. Por que me olham perfeito? Eu não sou perfeito. Sou tão ou mais errado do que os outros, né? Então, temos que fugir dessa ideia de eu tenho uma aparência de perfeito. Não é legal, não, né? O que nos coloca de fato ao lado dos outros, dos irmãos, para que a gente possa ter essa troca, eu oferecer o que sei e dele receber o que ele sabe. Nós temos que entender que nós somos iguais, né? Lado a lado, estamos caminhando lado a lado, estamos praticamente no mesmo patamar, todos nós. A Terra não tem aquele que está super elevado e aquele que está lá embaixo. Não, de forma nenhuma, né? E quando nós temos a aparência de perfeito, Jesus não espera de nós essa aparência, né? Não, ele espera de nós a luta, a vontade, a decisão. Ele sabe que não tem ninguém perfeito aqui, né? Então, ele sabe que ainda temos muito a buscar, né? E nós vimos aí nos dois, Tadeu e André. Mas seguindo a história, diz assim: calando-se André, interferiu Pedro considerando. Agora é a vez de Pedro. Os dois puxaram a fila e o restante veio a reboque, né? E aí Pedro diz assim: por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Exagerou Pedro, hein? Normalmente vemos, né, aquilo que nos falta, sem sombra de dúvida, mas não vemos a caminhada feita, né? Então Pedro diz: por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Nós sabemos que surgimos, sei lá quanto tempo atrás, e nessa criação, dentro da simplicidade e da ignorância, fomos trilhando essa caminhada, e em cada oportunidade, como a cada novo dia de aula, tá? A cada encarnação, um novo dia de aula, vamos aprendendo, trazendo para nós coisas melhores e jogando para fora as coisas piores. É natural que seja assim. Só que nós estamos numa situação ainda, em termos de evolução, que aprendemos muito, sim, né? Não temos noção do quanto aprendemos, mas se nós, dentro da criação da simplicidade e ignorância, já estamos, por exemplo, aprendendo a amar pessoas que sequer conhecemos, a conquista lá de trás foi boa, o plantio foi bom. Eu não posso dizer, eu sou um sujeito inferior, endividado, não sirvo para... Não, suas conquistas são maravilhosas. Falta muito ainda, né, para frente. Continua Pedro: sou o pior de todos. Olha que sentimento de inferioridade que Pedro tinha. Como o pior de todos? Quem é ele para dizer que é pior de todos? Ele não conhecia os outros e pelo jeito não conhecia nem a si mesmo, né? Continua Pedro:
Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca, dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Coragem louca, abraçando compromisso junto com Jesus na distribuição do Evangelho. E realmente ele estava perdidão. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? Esse sentimento jogaria Pedro lá na sarjeta, né? Esse sentimento pequeno, inferioridade, alguém pesado, né? Ele fala dos princípios sublimes do novo reino. Ué, era exatamente o remédio. Ele estava com o remédio na frente e falando da doença de uma forma tão violenta, né? Então ele deveria tomar o remédio com mais cuidado, com mais intensidade. E Pedro não fazia dessa forma até então. Seguindo a história, a palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filho de Alfeu, era o quarto, né? Abrindo o coração, que asseverou abatido. Vamos ver o que Tiago comentou. Olha, Jesus, na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova verdadeiramente aplicada. Ele está longe. Nós que estamos estudando, buscando esse entendimento, será que a gente já está tão cheio dessa verdade? Não, estamos buscando. A verdade é como uma plantinha, né? A semente surgiu lá, eclodiu, o vegetalzinho vai crescendo, crescendo. Nós estamos aí, aos poucos, crescendo, né? Continuava Tiago. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Ô turminha pesada! Jesus estava lá com uma turminha caidinha, né? Então, esse exame de consciência que nós precisamos fazer é para estancar os erros e buscar os acertos. Só isso. Mas aí, sondar o abismo das minhas faltas, meu amigo, avalia onde errou, vai buscar o acerto. É esse o correto, né? Continuava ainda Tiago falando. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. E aí ele vai fazer uma pergunta que talvez tenham feito aí, algumas pessoas tenham feito, né? Serei na realidade um discípulo sincero? Está trabalhando pelo espalhar o bem, o ensinamento? Está trabalhando? Você é um discípulo. Está fazendo com amor? Você é um discípulo sincero. Abraçou essa causa? Está ótimo, maravilhoso. Ah, mas quero saber que nota eu tenho. Não importa, está aqui dentro, você está trabalhando, fazendo, se esforçando. Para você é nota 1000, tá? Mas ele ainda continuou. Não estarei enganando o próximo? Você está trabalhando pelo bem, como enganando o próximo? Não faz sentido isso, né? Olha o grau de complicação que eles estavam carregando. Esse sentimento de culpa, de inferioridade. E aí ele termina dizendo: tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador. Estava espalhando o bem. Se o bem chegou nas pessoas e causou a ela um bem, como mistificador, como incerteza, você está fazendo com amor o teu trabalho? Está falando do bem? Está socorrendo, abraçando, ajudando? Que mistificador o quê? Acorda, vai trabalhar. Quando você para diante de um pensamento assim tão pequeno,
essa incerteza, você acaba de fazer o bem, acaba por não fazer o bem. Por quê? Estou na incerteza. Pô, você está perdendo tempo. Vai procurar fazer o melhor. Não perca tempo com isso. Faça o melhor. Pronto, você está no caminho certo. Olha o que aconteceu na reunião. Outras vozes se fizeram ouvir naquela sala, desalentadas e cheias de amarguras. Ou seja, todos eles se sentiam dessa forma. Pequenos, culpados, mistificador, será que eu estou certo em fazer isso? Todos eles com esse sentimento, e todos eles caminhando ao lado de Jesus. Que coisa, né? Então, nós temos que nos policiar para fazer o melhor e trazer esse Jesus ao nosso lado, mas aproveitando cada vez mais o ensinamento dele. Jesus, porém, após assinalar aquelas opiniões, né, que todos eles deram, entre desânimo, desapontamento, aquela coisa toda, Jesus sorriu, tocado de bom humor. Então Jesus era espetacular, né? Vendo tudo aquilo lá, o pessoal... é mais ou menos como se Jesus tivesse dito a eles, né? Com calma, sempre com calma. Criançada, vocês estão fazendo um cavalo de batalha? Calma, calma. E aí ele esclarece assim. Em verdade, o paraíso que sonhamos é o estar tudo bem, né? Aquele céu de brigadeiro. O paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. A perfeição está longe, né? Nós sabemos. E não vejo aqui nenhum companheiro alado, com as suas asinhas, Jesus falou, né? Até porque se fossem anjos, tivesse anjo ali, Deus tinha cometido uma injustiça, um equívoco, uma maldade enorme, ter nos colocado na terra, quando a terra não é local de anjo. Não, a terra é local de aluno que está tentando aprender, isso sim. Continuou Jesus. A meu parecer, o mestre falando, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Aqui não é a casa para anjo. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. Olha o que Jesus falou, né? Processo é de crescimento. Não há nenhum anjo entre nós, mas os anjos vêm nos ajudar. Que anjos? Os espíritos em melhores condições que nós. Vem aí o nosso mentor, pessoas que conviveram conosco, que estão em condições, vêm nos ajudar na medida do possível. Então, todos nós, baixemos um pouquinho a bola. Nós somos aprendizes ainda. Precisamos deles para nos ajudar, né? Agora, quando ele falou em aprendiz, o aprendiz acerta tudo. Acho que mais erra do que acerta. Está aprendendo. Então, por exemplo, toda vez que vou fazer uma palestra, preparar uma palestra, alguém pede, faz uma palestra assim, assim, assado. Bom, vou pesquisar, vou estudar, vou montar. Quem é que aprendeu em primeiro lugar sobre esse assunto? Eu. Porque vou pegar o tema, vou estudar, me preparar para tentar transmitir da melhor forma possível. Então, é estudando que eu aprendo, e naquele ponto que eu aprendi, eu consigo passar para alguém, né? É bom assim. Mas mesmo assim as nossas falhas continuam. Continuamos equivocados. E muitas vezes naquilo que estamos fazendo, né? Sem exagero, mas erramos sim. Conta uma história que um palestrante, ele ia fazer uma palestra sobre, o tema era paciência. E ele saiu de casa, pegou seu carro, ia para o centro, para fazer o centro espírita, para fazer a palestra sobre paciência.
Quando estava bem próximo do centro, uma mulher dirigindo o carro dela, fechou, quase bateu. Ele saiu do carro, xingou a mulher, quase chutou o carro, fez um escândalo, né? Depois pegou o carro e foi para o centro para fazer a palestra. Chegando lá, o dirigente convidou a sentar à mesa e ia começar, né, o trabalho. Quando começa, o dirigente se levanta e diz: olha, hoje temos a alegria de ter conosco o palestrante fulano de tal, que vem nos falar sobre paciência. Ele se levanta, vai até o púlpito e quando ia começar a falar, ele percebe que na primeira fila estava aquela mulher. E ele foi falar sobre paciência, né? Às vezes, nós não compreendemos. A gente está falhando toda hora, né? Não por maldade, mas pela situação em que nos encontramos ainda. Há um bom tempo atrás, eu mesmo ia fazer uma palestra, local muito distante, fora de São Paulo, e saí, foi um tumulto, a estrada, aquela coisa toda, atrapalhou, eu falei, vou perder a hora, meu Deus, e aquela agitação, tinha preparado um tema bom, grande, era 1 hora falando, mas explanando muitas coisas, né, que as pessoas ainda não tinham tido conhecimento, e consegui chegar depois de tanto tempo, em cima da hora. Cheguei lá, 4 da tarde. E ao chegar, eu perguntei ao dirigente, olha, tudo bem, me diga só quanto tempo eu tenho para colocar o tema, expor o tema. Olha, das 4 até as 4h25, nós temos aqui a manifestação dos mentores da casa, psicografia, tudo. Terminando, o senhor vai falar das 4h20, 4h25 até 4h45. Falei, tá. Falei, meu Deus, então 20 minutos para expor. Eu vou ter que correr, não vai ficar muito legal, eu vou ter que omitir muita coisa. Mas tudo bem. Fui lá, sentei num banco lá, e aí começou o trabalho todo. Veio na cabeça, puxa vida, tantas horas na estrada, né? Correndo, desesperado para chegar na hora, 25 minutos, 20 minutos. Mas aí vem uma voz aqui dentro. Ô rapaz, era eu, né? Acho que ele se enganou. Ô rapaz, você veio aqui porque você precisava. Você veio para receber e não para dar. Eu parei, olha só, desculpa, olha onde eu ia, onde eu estava entrando. E ele diz, você veio para receber, você não veio para dar. E no fim, terminou um trabalho, eu comecei a falar, que era 20 minutos, e deram espaço, eu falei 1 hora e expus tudo, né? Mas a cabeça onde vai? Ainda bem que eu freiei e falei, puxa vida, o que eu estou fazendo? Eu vim aqui para receber. Aproveitei e dei um pouco, mas vim para receber. Era eu quem precisava. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Continuando Jesus a falar, né, que não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para o Pai. Então, no mesmo impulso, ele diz, da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro solo da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos. Comparação bonita que ele fez, né? E continuou. Mas se vocês, Jesus falando para os discípulos, mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos, maus, tudo aquilo que eles falaram, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados
e bons em favor da obra geral de salvação, ou seja, não tem condição de espalhar a boa nova, o evangelho, não me parece, continuou Jesus, que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo das lições da terra. E é verdade, né? Então, precisamos olhar o que fazemos para que comecemos a nos modificar. É muito comum esperar que milagres aconteçam. Ah, eu sou mau, eu sou isso. Um milagre. Não tem milagre. Não tem. Né? E muita gente até nos dias de hoje está esperando isso tudo. E aí ele diz, o remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. O ensino ao ignorante. De outro modo, penso, falava Jesus, a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil. Então, se não tivesse doente e não tivesse ignorante, para que a boa nova? Para que o evangelho? Né? E está aí porque nós necessitamos. Doente, quem é doente? Jesus disse, né? Eu não vim para o são, eu vim para o doente. Todos nós somos doentes. Da alma somos, todos nós, né? E no final ele diz, as lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Então, resumindo, tá? Vamos lá. No início da reflexão, Jesus fala da glória reservada aos bons. Se estamos iludidos quanto a uma condição espiritual superior, tem pessoas, não, eu estou bem, eu estou muito, nossa, eu sou a melhor pessoa. Podemos nem nos avaliarmos. Nos julgamos bons e pronto, acabou, né? E enganados. Certa feita, uma pessoa que estudava doutrina, isso eu acompanhei, ela, no meio de um comentário, ela disse, eu não tenho medo da morte. Estava estudando. Eu não tenho medo da morte. Falei, que bom, hein? Beleza. Eu ainda tenho. Tenho dificuldade, porque eu estou tentando entender cada vez mais. Mas a morte ainda se afigura para mim como algo novo. Eu sei que passei muitas vezes. Mas eu não sei também se no dia em que eu for desencarnar, eu não briguei com a esposa, chutei o filho, briguei com o vizinho, não sei. E pode ser meio complicado. Então, eu não tenho... Não, vamos devagar, vamos baixar um pouco a bola, né? Vamos pensar corretamente. Temos que entender a nossa realidade, porque não somos nem totalmente bons, nem totalmente maus. Então, dúvidas quanto ao que somos, fazemos, podemos fazer, ainda não está muito claro. Para nós ainda não está. Precisamos ir buscar cada vez mais. E a situação dos discípulos, como é que estava? Sempre ao lado de Jesus, e talvez se iludissem, talvez, pensando ter compreendido tudo. Só o fato de estar ao lado de Jesus compreendeu tudo? Não. A mudança vem de dentro. Jesus falava por fora. A mudança é uma portinha que se abre de dentro para fora, né? Então, se nós não empreendermos a caminhada rumo ao crescimento, a dedicação, a prática do bem, amor ao próximo, não serão os anjos que virão ao nosso encontro para resolver a questão, tá? Então, queremos evoluir, queremos crescer? Compreender-se de forma honesta, sincera, correta, não para se condenar, mas para se compreender, tá? E para encerrar, eu vi a letra de uma música. Eu vi num site isso, né? A pessoa que estava expondo, de uma maneira muito bonita, comentou sobre essa música e eu achei ela apropriada a isso que nós estamos falando hoje. O problema está sempre dentro de nós. Nós é que precisamos jogar para fora, né? O nome da música
é me curar de mim. Eu preciso me curar de mim, né? Desse eu de hoje, para me tornar um eu melhor. Então eu preciso me curar de mim, né? A letra diz assim: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. A gente mascara. Fiz em mim uma faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. O inimigo pior é em nós mesmos, né? Se não quisermos mudar, se não nos esforçarmos. E aí o refrão é: eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Estava decidido, né? A pessoa estava decidida. E aí continua: o ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Nós somos armadilha de nós mesmos, né? Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar. Minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa, invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba, preconceituosa. Sou carente amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói me expor assim, dói despir-se de mim. A mudança dá trabalho, né? Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim. Temos que nos conhecer para nos curarmos. Como ela diz, o maior inimigo está no nosso umbigo. Nós é que causamos os males para nós mesmos. Combinado? Vamos então encerrar com a prece e pedindo a Jesus sempre a sua presença, a sua orientação, a sua proteção, e nos comprometendo a nos analisarmos mais, nos entendermos mais, para que aquilo que fizermos seja cada vez mais correto, cada vez mais útil, mais proveitoso, que possamos acolher o outro, aquele que busca e não está encontrando, aquele que precisa e não tem. Todos nós, sem exceção, temos condição de socorrer alguém que ainda não se encontrou. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, pela paciência. Mônica, Leiloca Cabral, né? Mônica, Maria Leone, tudo bem? Sandra, tudo bem? Sandra. Quem mais está aí? Marcelo, velho amigo, João Carlos, Alceia, Paulo, tudo bem? Tudo em ordem? Francisca, todos vocês aí. Doutor Faria deve estar por aí também. Então, minha gratidão pela paciência e que na próxima semana possamos estar juntos. Tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Luci também. Luci Cruz Avelar. Ei, tem tanta gente aí. Abração. Tchau, tchau, pessoal.